Bom, Flora, então para a gente começar aí, me conta o que levou você a traduzir o Machado de Assis e especificamente esse livro? Não foi uma situação que eu acordei e falei, vou traduzir Machado de Assis, e nem a editora bateu a minha porta e pediu para eu traduzir. O que aconteceu é que eu fui em 2014, eu topei traduzir um livro sobre a obra do Machado, que é Machado de Assis para uma Poética da Emulação, do João César de Castro Rocha, da UERJ, que eu vinha fazendo, enfim, vindo do meio acadêmico, eu comecei minha carreira como tradutora fazendo mais trabalhos acadêmicos críticos. E eu achei que seria super divertido, mas eu pensei que essencialmente eu ia traduzir a análise do João César, e aí sempre que ele citasse Machado, que eu sabia que seria com frequência, eu ia atrás das traduções publicadas. E primeiro que tinha muito mais material citado no livro do que tinha material traduzido. Enfim, são correspondências, crônicas, poesias, enfim, obras menos conhecidas. Mas pelo menos para esses casos eu já fui obrigada a traduzir pedacinhos do Machado. Assim, já foi uma emoção, porque é uma prosa muito, muito bem construída. Assim. Mas o que a gente se surpreendeu, eu e o João César no processo, é que mesmo para os romances, e naquela altura todos os romances já tinham pelo menos uma tradução para o inglês, muitas vezes o João César fazia uma análise, toda uma leitura crítica de um determinado trecho, e aí quando a gente ia pegar a tradução publicada e inserir na tradução da análise, não batia, porque toda aquela leitura era em cima de uma escolha etimológica ou de uma estrutura de uma frase, assim, realmente uma leitura bem minuciosa, e a tradução, por algum motivo, não enfatizava ou deixava de fora. E aí não era que o João César estava forçando uma barra e nem era que os tradutores estavam errando. É só que eu acho que uma das definições daquilo que é um clássico é que comporta muitas e muitas e muitas leituras. E aí isso também significa que comporta muitas traduções. Porque aquilo que a gente faz na nossa cabeça lendo é exatamente o processo do tradutor, levando para outra língua. Assim. Tem muita coisa que a gente faz de maneira inconsciente que a gente não percebe quanto que a gente é obrigado a extrapolar do texto. E aí isso fica, no caso do tradutor, isso fica marcado na página. Então, isso eu já achei assim fascinante do ponto de vista da crítica literária. Eu estava entrando no programa de doutorado na Brown, de estudos portugueses e brasileiros, e nos Estados Unidos o modelo é que você não tem que apresentar um projeto fechado de doutorado, você apresenta mais um panorama dos seus interesses, e eu já tinha a ideia de que seria legal dedicar esse período do doutorado a uma grande tradução literária, porque nas traduções literárias, o que a gente sempre quer e o que a gente quase nunca tem é tempo, mais tempo. E aí o doutorado é tempo, a beça, para você ficar debruçado num único objeto. Então aí já surgiu a ideia de traduzir uma obra do Machado enfim, como um núcleo duro da minha tese de doutorado. E aí acabou virando um dos capítulos da tese. E aí eu escolhi Memórias Póstumas, eu acho que tinha uma conexão muito afetiva, assim, foi o primeiro livro do Machado que eu li por conta própria, ainda adolescente, e me encantei muito. E aí eu pensei, assim, esse livro, acho que dá para falar, assim, de qualquer livro do Machado, assim, eu posso ficar lendo esse livro 5 anos que eu não vou me entediar. E aí, com Brás Cubas, isso é ainda mais verdadeiro. Então, foi assim. E aí, só depois é que eu fui só depois de entregar minha tese para a banca, que eu fui cuidar de procurar uma editora, porque claro que eu queria ver publicado, mas para mim a maior prioridade era ter o tempo, o espaço, a tranquilidade para fazer a tradução e para fazer as análises críticas, e eu não queria que um prazo externo editorial viesse cortar ou apressar isso. Legal. E aí foram 5 anos, né? Quais foram os maiores desafios nesse período ao passar para o inglês, a singularidade dessa escrita do Machado, como não perder essa espirituosidade que ele traz no texto, né? Nossa, os desafios são incontáveis, assim, na minha tese, eu tenho, acho que, quase 2 dúzias de estudos de caso, de
elementos que apresentam o que eu chamo de fricção, assim, que a gente vê, assim, tem coisas que são evidentemente difíceis para o tradutor. Enfim, essa inversão maliciosa, autor, defunto, defunto, autor, você pensa, putz, como é que vai fazer? Isso assim, isso tá na cara, mas o que eu acho mais interessante são as coisas que a gente quase não percebe, que a gente só percebe no máximo quando traduz ou até só quando a gente compara as traduções. Porque, enfim, teve 3 traduções anteriores que eu analisei na tese, e aí eu coloquei num documento, lado a lado, os textos para poder comparar linha por linha, e aí você vê que tem passagens até consideráveis em que os tradutores estão mais ou menos alinhados. Só que aí chega uma palavra, uma frase, que é assim, completamente insuspeita numa parte dos casos. Só que aí você vê que naquela frase pacata reside uma ambiguidade, assim, o Machado está desenhando um personagem e ele te deu 60% do retrato. E aí o resto é sua cabeça que está fazendo, só que você não se dá conta. E aí o tradutor, ao tentar reproduzir essa ambiguidade, vai acabar preenchendo uma parte daquilo que estava em branco no original e pode deixar uma outra coisa de fora. A gente acaba tendo que reconstruir os contornos daquela ambiguidade. E isso eu achei um trabalho muito delicado. Também tem uma coisa que é a falta de ênfase. Machado, Brás Cubas é um autor que ele não está nem aí. Assim, fundamentalmente, ele não está nem aí. Então, ele fala as maiores barbaridades, mas sem nenhuma ênfase. E isso o desafio é de reproduzir, não perder isso, porque se a gente incorre num Brás Cubas enfático, então a gente desvirtua o personagem, mas fazer com que o leitor em língua inglesa não deixe de perceber as barbaridades que ele está falando. E aí, nisso, eu apelei um pouco para as notas de fim de livro, dando mais contexto histórico, social, cultural, e aí é a primeira edição anotada em língua inglesa. E o próprio Machado dizia que ele escrevia de uma forma que o leitor preenchesse as lacunas. E isso é algo que você, exatamente, enquanto tradutora, percebeu aí também. Exatamente. O Dom Casmurro fala que ele gosta dos livros falhos, em que o leitor tem que preencher os buracos, né? E aí tem um estudo muito interessante, uma tese da tradutora de Ressurreição, a Karen Sodalino, que ela fala justamente disso. Ela diz que os romances da primeira fase têm campos léxicos mais delimitados, ou seja, menos espaço para interpretação para o leitor, menos espaço de interpretação para o tradutor. Não tem tanto jeito diferente de traduzir. E aí, por isso, a gente pode também pensar que são os romances menos lidos, menos relidos, menos, enfim, centrais na literatura brasileira. Enquanto que os romances da segunda fase, a partir do Brás Cubas, tem, você pensa que é uma malha, assim, com buracos muito grandes, assim, em todos os níveis. E é fascinante você ver isso no nível microscópico, porque a gente fala que o Machado é um autor ambíguo, escorregadio, mas às vezes é meio difícil de precisar. Assim, o exemplo que a gente sempre recorre é a Capitu, que demorou décadas para a crítica começar a perceber que talvez o Bento Santiago não fosse assim a voz da razão. Mas isso se verifica num nível absolutamente granular, assim, palavra por palavra. E eu acho muito significativo e sintomático que a pessoa que tenha percebido e escrito o primeiro estudo a respeito da não traição da captura foi a tradutora de Dom Casmurro para o inglês, a Helen Caldwell. E nesse processo de 5 anos, aí o que mais fascinou você, assim, do que você foi descobrindo ali, se debruçando sobre as traduções anteriores, do que você trouxe, o que mais, assim, te fascinou na obra do Machado? Nossa, eu acho, enfim, eu tenho uma veia forte, eu fico muito obcecada nas pesquisas paralelas. E aí, isso, assim, a cada detalhe, eu ficava me perguntando qual o significado dele ter mencionado esse tipo de louça, por exemplo. O que esse tipo de louça significava naquela sociedade? E isso ia me ajudar a contornar a maneira como essa louça é apresentada. É uma louça muito cara? É uma louça que é meio cafona, assim, uma pessoa, assim, uma família
que está tentando ostentar uma riqueza, mas não está fazendo do jeito certo, assim, esses detalhinhos, assim, eu caio num buraco tentando entender em que momento a palavra tem uma casa roxa. E aí eu pensei, e aí eu traduzi num primeiro momento como purple, que é a maneira como a gente traduz roxo hoje em dia. Só que eu voltei nas traduções e vários traduziram como pink, cor-de-rosa. E eu pensei, tem alguma coisa aí, tipo assim, porque é uma coisa, esse tipo de coisa, tipo de detalhe que não parece ter a menor importância. Mas quando você vê que, assim, é, antigamente a cor violeta, púrpura, era muito cara e muito difícil e só chegou a ser sintetizado em meados do século XIX, você pensa assim, então não poderia ter uma casa roxa da maneira como a gente pensa na Tijuca em 1840. Então, tipo, qual era dessa casa e qual o significado dessa casa ser roxa? E eu fiquei, tipo, assim, olhando paisagens para ver, tipo, se tinha algumas casas que qual que seria o peso dessa cor? E aí são essas coisas que a gente nem percebe que você precisa mergulhar no contexto daquela época. É bem granular, e aí tem outros que têm mais importância para o enredo, tem mais centralidade no romance, como o Calabouço, que eu escrevi outro texto para Piauí falando sobre essa instituição hoje praticamente esquecida, apesar de uma historiografia robusta. A vasta maioria dos cariocas e dos brasileiros não tem ideia de que existia uma prisão estatal destinada a castigar escravos no lugar dos senhores, em que os senhores pagavam por chibatada, e que era uma paisagem completamente grotesca, horrenda. Enfim, e aí isso é um exemplo de não ênfase da parte do narrador no Machado. Ele faz uma referência muito leve ao calabouço. E aí é muito fácil para o leitor, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, só passar por cima, não se dar conta da enormidade daquilo que ele está minimizando. O Brás Cubas, ele fala, ele deixa tudo muito claro para a gente. Ele fala, desde a infância eu gostava de minimizar e analisar, dissecar, minimizar o sofrimento humano. Ele faz isso o tempo todo. Mas se a gente perde de vista quais eram os sofrimentos humanos muito específicos daquele contexto, a gente não pode entender quão cruel que ele está sendo. Então, boa parte da tradução enfim, analisar, dissecar essas frases, você recuperar essa textura da vida do Brasil no século XIX para configurar as frases na ultralíngua de um jeito que reproduz esse impacto. Sim, o livro ele esgotou no primeiro dia nos Estados Unidos, né? O que você acha que levou aí? Qual foi essa conjunção de fatores que causou isso? Olha, eu acho que, enfim, me pegou de surpresa, pegou a editora de surpresa, e foi só agora na quinta tiragem que voltou a ficar em estoque, assim, tava difícil de encomendar com espera nas plataformas até bem recentemente. Eu temia o contrário, na verdade. Eu temia que no momento de pandemia, no momento de grandes manifestações nos Estados Unidos e algumas no Brasil, que um romance com 140 anos de idade, um romance que justamente tem esse narrador displicente, que não vai te agarrar pela gola e te falar que isso é importante, que ele fala assim, você tem pressa, eu não tô nem aí, eu já morri, tanto faz. Não me parecia que era um momento em que esse livro ia suscitar tanto interesse. Então, ainda estou apelando para, assim, as reações estão chegando, e aí eu estou tentando pegar as reações dos leitores para entender, para refazer esse caminho, entender o que poderia ter levado a esbarrar com esse romance. Obviamente, a publicação do prefácio do Dave Eggers na New Yorker ajudou muito a divulgar num primeiro momento, mas também eu vi muita divulgação orgânica da parte de brasileiros, sobretudo no Twitter, indicando, espalhando, falando, gente, vocês deveriam ler esse livro. E eu acho que, enfim, tendo estudado a recepção desse romance em língua inglesa ao longo de quase um século, eu acho que nunca teve esse tipo de mobilização.
tinha tido resenhas de prestígio em várias publicações, tinha tido esforço da parte dos tradutores, enfim, de escrever ensaios, enfim, de divulgar o nome do Machado e os títulos, mas o que não tinha tido era uma coisa meio de massa, assim, enfim, eu vi muita gente tweetando em inglês, tweetando em português, divulgando, falando da importância do Machado. Eu acho que isso deve ter tido um bom impacto, mas daí a saber como o romance está sendo digerido e qual vai ser enfim, a pegada do romance nessa paisagem dos leitores de língua inglesa, acho que ainda vamos demorar para ver. Pô, são aí quase 140 anos, né? 140 anos que faz que ele escreveu, e dá para dizer que Memórias Póstumas é um livro que envelheceu bem, né? Sim, sim. Eu acho com certeza, sobretudo comparando com os contemporâneos. Enfim, tem essa coisa que todo mundo que lê, todo mundo que descobre Memórias Póstumas fala assim, nossa, parece tão moderno, assim, porque por causa da inventividade formal, da experimentação, da linguagem, que incorpora grande parte da coloquialidade, por mais que as pessoas hoje achem um português antigo, absolutamente não é. Ele estava à frente do seu tempo ao incorporar mais da fala. Enfim, você pega qualquer contemporânea, é infinitamente mais... Enfim, tem infinitamente mais arabescos, uma linguagem bem mais florida. Mas boa parte... E aí, o Machado sempre foi vendido desse jeito no exterior, como um escritor à frente do seu tempo, moderno, século XX, século XXI. E o que eu estou tentando fazer, na verdade, é, sim, falar que quando a gente lê, não parece que foi escrito em 1880, mas que a gente não pode deixar de vista nunca que foi escrito em 1880, porque isso aumenta a grandeza do romance, em primeiro lugar, assim, a gente lembrando bem em que momento, em que contexto literário foi escrito, e também não perdendo de vista todo esse mundo, toda essa experiência do cotidiano do Brasil do século XIX, que ajuda, que fundamenta as críticas sociais, que fundamenta assim esses gestos retóricos que são a força do romance. Tem uma pirotecnia logo no começo que prende muita gente, que é o delírio, que todo mundo fica uau, mas se você não tiver esse lastro histórico e social, você não vai captar uma maior parte do que o Machado está fazendo. E aí, nesse sentido que eu achei que era importante, enfim, um livro cheio de paratextos, essa edição tem a introdução do Dave Eggers, depois tem minha introdução, depois tem uma nota sobre a tradução, depois tem uma nota só sobre as notas de fim de livro, e aí tem as próprias notas. Então, a ideia é que o leitor possa encontrar o romance sem saber nada do Brasil e possa, enfim, se encantar com o livro do jeito que o Dave Eggers se encantou, mas que também, dentro dessa edição, possa ter as ferramentas para aprofundar esse entendimento, porque é um livro que comporta muitas e muitas releituras, e é isso que acho que é ainda mais verdadeiro no caso de leitores que, num primeiro momento, podem não conhecer quase nada do Brasil.